Mas agora a gente vai lá para os Estados Unidos. Nos últimos 5 dias, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos, o ICE, deteve mais de 10 mil imigrantes em meio ao aumento das ações de fiscalização migratória. E claro, Copa do Mundo, né? Ela acontece lá. A média diária de detenções praticamente dobrou em relação ao início do ano, quando girava em torno de 1.000 casos por dia. O crescimento acontece enquanto o país é um dos países sede da Copa do Mundo, que começou lá em 11 de junho, com a final prevista agora para 19 de julho. De acordo com documentos obtidos pelo New York Times e relatos de autoridades federais, a alta no número de detenções foi motivada por uma pressão interna para ampliar as operações do ICE. Vamos entender esse aumento do número das operações do ICE, das detenções do ICE, como está sendo, né, essa operação toda durante a Copa. A gente vai conversar com o advogado internacionalista, o Marcelo Almeida, sobre isso. Marcelo, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia, Natália, tudo bem? Tudo certo, tudo certinho. Ô Ótimo. Marcelo, essa era das grandes preocupações, né, da Copa do Mundo agora nos Estados Unidos. Eu lembro que, por exemplo, Bad Bunny, né, que foi uma loucura a passagem dele aqui pelo Brasil, ele decidiu deixar os Estados Unidos de fora justamente com medo, porque o público dele é muito grande dentro dos imigrantes. Ele tinha muito medo das operações do ICE ali perto, né, no entorno dos estádios ou do estádio, no show dele. Com a Copa do Mundo, tinha essa apreensão também. Primeiro que os americanos não ligam tanto para futebol, os Estados Unidos continuam avançando, estão nas oitavas de final e os americanos começaram a aderir à Copa do Mundo, mas o maior público da Copa do Mundo é de imigrantes, e principalmente latinos. Não só brasileiros, mas gente da América Latina toda. E a gente vê que realmente o número de detenções aumentou durante toda a Copa do Mundo até aqui. 10 mil detenções de imigrantes em 5 dias. Perfeito. Na verdade, algumas observações no que você acabou de falar. Os Estados Unidos, ele vem crescendo a cada vez mais no futebol. Então, não é que necessariamente ele não liga muito. Digamos que não tem a mesma relevância que um basquete, que um futebol americano, ou talvez que o beisebol. Mas ele é um esporte que ele vem crescendo muito. Não é à toa que grandes estrelas do futebol, como Messi, Soares, então tem vários craques mundiais que hoje se encontram no futebol americano. Então, a atenção aumentou muito, a relevância aumentou muito. Agora, com relação ao ICE, essas operações, é indiscutível que elas são legais, desde que respeite ali os direitos, né, do cidadão. Então, não tem nada de ilegal fazer essas operações durante os eventos da Copa do Mundo. É um número realmente alto, 10 mil pessoas, num período de 4, 5 dias, mas não tem nada de ilegal. Então, preciso separar, é necessário que separe a atuação do Estado, fazendo cumprir as suas leis, diferente de qualquer tipo de evento, seja de show, de artistas ou até mesmo do futebol. Então, nesse momento, não há nenhuma ilegalidade. Verdade não, mas medo, né, ô Marcelo? O ICE matou americanos no trabalho deles de ficar atento à circulação de imigrantes. Então, o medo era Sim. esse, né, de imigrantes serem mortos, já que americanos também foram. Na verdade, essa questão que tiveram 2 americanos mortos em razão de atuação do ICE, eu entendo que foram fatos isolados, tal como acontece no Brasil ou qualquer outro país, atuações das forças de segurança de forma isolada que não respeitam as garantias e nem os princípios legais. Então, aconteceu? Sim, é fato, tudo registrado por imagens, inclusive, mas isso não quer dizer que seja toda a força de segurança do ICE que vai abordar e atirar e matar. Claro que não. Mas com certeza existe o receio, sim, das pessoas, mas é necessário também destacar que quem está com receio são as pessoas, entre aspas, tidas como ilegais. Então, porque as pessoas legais, elas não se preocupam com a ICE.
A pessoa que está fazendo a coisa correta, ela não se preocupa com a polícia. Quem se preocupa com a polícia é quem está fazendo algo que está errado, algo que está proibido pela lei. A mesma coisa é com relação ao ICE. Então, quem está dentro da legalidade com relação ao status migratório, com certeza passa do lado do ICE sem qualquer receio. Uma das pessoas que foi pega, né, inclusive um brasileiro, foi Alexandre Ramagem, que está foragido. Ele foi condenado por golpe de Estado aqui no Brasil. Ele, quando estava sendo condenado, julgado aqui no Brasil, ele fez essa fuga para os Estados Unidos. Ele foi pego pelo ICE porque está ilegal, ficou preso por um tempo, mas o ICE soltou porque assim que ele entrou nos Estados Unidos, ele pediu asilo político. Esse é um dos exemplos de gente que está ilegal no país, Marcelo, que você está trazendo, de gente que, essa gente, como por exemplo Alexandre Ramagem ou outros imigrantes que estão com a situação ilegal, é que podem ter mais medo. Além de, claro, a questão dos americanos, gente que nasceu nos Estados Unidos, ter sido morta pelo ICE, de piorar também, né? Gente que está legal ou ilegal morre de medo de ser pego pela polícia nos Estados Unidos. Na verdade, com relação ao ex-deputado, isso ainda não, embora a mídia tenha trago muitas informações, ainda não ficou bem esclarecido como é que de fato foi essa situação dele. A verdade que a gente sabe é que teve muita interferência política, então a gente não sabe ainda a real situação. Pelo menos eu não conheço a real situação dele. Mas sim, esse é um dos exemplos. Se a pessoa está com o status migratório, sem status migratório, ou seja, conhecido como ilegal, ela tem vários caminhos, vários mecanismos legais que possa resolver isso. Uma delas é justamente isso, é o pedido de asilo. Então, tem o pedido de asilo humanitário, político, então tem vários tipos de asilo, tem vários mecanismos que a pessoa pode buscar para que se mantenha de forma legal no país. Então, a pessoa que está de forma legal, ela não tem o que se preocupar. Agora, é claro, isso pode interferir no número de torcedores? Claro que pode, até porque a gente sabe que os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes brasileiros. Então, a partir do momento que a gente sabe que a atuação do ICE está sendo reforçada nesse período da Copa, com certeza vai afastar diversos brasileiros. Não só brasileiros, né? Os latinos, de uma forma geral, qualquer tipo de pessoa que esteja sem um status americano, ela vai com certeza repensar. Isso já vem sendo feito nos últimos meses, porque as pessoas estão com medo até de sair para trabalhar, os ilegais. Elas estão com medo de sair para trabalhar e ser abordadas na rua. Se isso acontecer, ser abordada na rua, é legal? Com certeza é legal. Então as pessoas estão se afastando. Agora, turista, de forma alguma, vai se preocupar com isso. Tá certo. Marcelo Almeida, advogado internacionalista, esteve aqui para a gente falar sobre esse aumento nas detenções do ICE durante a Copa do Mundo. 10.000 pessoas foram detidas em 5 dias. Valeu, viu, Marcelo? A gente que agradece a oportunidade. Um bom dia. Valeu, bom dia.